Meus amigos do MTED, hoje nós estamos recebendo aqui Mister, Sua Excelência Flávio Padovan, que eu conheço de outros carnavais. De muitos carnavais, né, Roberto? De muitos carnavais, porque, olha, faz tempo que eu entrevisto essa figura aí, sempre em grandes conversas. Né? Sempre grandes papos. Tenho muita saudade dos tempos que a gente se falava com muita frequência. Né? E eu não me esqueço que uma vez eu estava chegando na sua sala, né, lá na Ford, e eu encontrei um certo português sentado na recepção. Essa história foi a história mais hilária do mundo, cara. E o português não entendeu nada do meu sofrimento aquele dia. Bom, então, já que vocês estão falando no português, todo mundo quer saber que português é esse. Conta pra gente, pô. Segredo de Estado, é só eu e o Roberto e o mundo. Não é o CR7, tá? Não é. Não é ele. Não, mas agora acho que a gente pode falar disso, né? O Tony da Cunha é um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita consideração por ele. Trabalhamos juntos em várias oportunidades. Então, eu estava falando do Tony da Cunha, que é um grande amigo, uma pessoa, um profissional que eu tenho muito respeito e admiração. A gente teve a oportunidade de trabalhar várias vezes juntos, tentamos fazer vários negócios. E nesse dia, uma conversa super confidencial. Aí o Roberto aparece lá e matou o assunto na hora. Ele só deu um sorriso assim, né? E só olhou para mim e deu um sorriso assim. Eu estava saindo da sala da assessoria de imprensa e estava indo embora. Né? Aí eu sempre fazia, né, isso daí. Eu cheguei, botei a cara na entrada ali da sua recepção só para cumprimentar, né? A sua assistente. A Sônia, é isso mesmo. A Sônia. Isso mesmo. Tá certo? Quando eu estava cumprimentando a Sônia, eis que eu olho para o lado, né? Ele ficou vermelho, de todas as cores, cara. Foi verdade. Mas eu comecei ele ainda, perguntando para ele se ele estava comprando a Ford ou a Ford estava comprando ele. É verdade. Você sabe que, mas como você é uma pessoa extremamente confiável e ético, né? A gente pôde falar sobre isso com muita tranquilidade e com a certeza de que você iria entender e manter o sigilo do assunto, e foi o que você fez. A gente falou sobre isso e o que era em off precisou continuar em off o tempo que foi necessário. Por isso que eu sempre tive muita... Agora não é rasgar seda, não, mas a gente teve várias conversas desse tipo, né, Roberto? Sim, confidenciais. Sim. Eu sempre confiei muito em você, sempre te ouvi muito também. Então, muito obrigado por isso, agora, mais uma vez. Você tem uma passagem que eu vou ser, assim, é uma coisa talvez simples, mas eu vou ser sempre grato, que é o seguinte: quando você aceitou uma sugestão que eu não tinha a menor ideia de botar a identificação do caminhão na parte da frente da cabine. Foi mesmo. E aquilo eu fiz, e foi te ouvindo, e nós fizemos numa raça aquilo lá, cara, porque não sei se você se lembra, mas esse período era um período que a gente estava transferindo a fábrica do Ipiranga lá para São Bernardo. Uhum. E a estrutura que a gente tinha era muito precária ainda, porque eu estava montando todo o time de engenharia, de manufatura, de compras, tudo isso. E aí eu levei a sua ideia para o time, né? E todo mundo falou, não, legal, vamos fazer e tal. Só que o processo dentro de uma fábrica, para você fazer um negócio desse, não é tão simples, né? A gente, para quem está de fora, parece que é simples, é só você desenhar um negócio e ir lá e grudar, né? Mas só que não é mesmo. Você tem que cumprir todo um protocolo, né? Você tem que, primeiro, criar um negócio, fazer o protótipo, aplicar fazer uma reunião que chamava-se de Design Review, né? A diretoria toda, o presidente presente para fazer
aprovar aquilo, fazer uma ata, fazer o registro daquilo, depois para pôr em produção. Aí chamar os fornecedores, fazer. Então, o processo longo até. E vem trabalho. Então. Só que nós fizemos aquilo, cara, eu me lembro até que quem trabalhava comigo naquela época era o Antônio De Luca, né, que você se lembra bem. Eu chamei De Luca, falei, De Luca, nós vamos ter que fazer. Ele falou, pô, cara, como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, não sei, cara, vamos fazer na raça isso aí. E aí, chamamos meia dúzia de negros ali na sala, desenhamos, fizemos um papel, assim, um papelão, colamos no caminhão. Eu fui lá em cima, chamei os caras, falei, desce aqui, vamos ver um negócio aqui, então, não sei o quê. Todo mundo desceu no pátio. O presidente era o Richard Caney. O Maciel também estava nessa época. O Maciel, me ajuda aí. O Maciel me ajudou, arrebanhou todo mundo, descemos lá. Eu mostrei, eu falei, nós queremos fazer isso aqui. Aí todo mundo gostou, aprovou, então já tinha um papel lá, passou para todo mundo assinar o negócio. Foi feito desse jeito aí, senão não ia sair, entendeu? Mas foi graças à sua ideia aí. Foi muito bom, parabéns. Tá certo. Flavinho, seguinte, eu te chamo assim por duas razões, né? Uma pela sua enorme estatura, e segundo, porque a gente se conhece há tanto tempo. Obrigado, Roberto, obrigado. Não, mas com certeza, acho que a gente tem intimidade para tanto isso, e Flavinho não é uma coisa muito incomum para mim, porque meu pai, eu tenho o mesmo nome do meu pai com filho no final, então, desde pequeno, eu estou acostumado a ser chamado assim. E esse é um carinho que eu recebo com muito prazer. Tá certo. Você, é o seguinte, você teve esse período assim muito forte, enquanto você comandava a operação de caminhões da Ford, certo? Daí, vamos dizer assim, a fila andou, né? Você foi fazer outras incumbências, outras tarefas, outros desafios, né? E a Ford, por coincidência, né, começou depois a ter uma série de problemas que acabou não resolvendo mais depois. Mas o que eu queria conversar com você hoje é o que a gente pode esperar daqui para frente. Tá? Eu queria que você me desse a tua visão, a tua experiência, como hoje é um consultor, né? Que você me desse a tua visão de como é que se deve olhar, como é que se deve ver esse momento da indústria, o que vai acontecer daqui para frente, por exemplo. Ok. Bom, primeiro, antes de falar da indústria, a gente tem que falar também do que o país tem enfrentado, né? Eu acho que o país tem enfrentado uma crise profunda, que não é de hoje, né? De anos e anos aí, né? E na tentativa de ter uma recuperação econômica frente à grande crise que se criou aí nos governos anteriores, no governo atual não tem sido diferente esse desafio e essa vontade, mas que não se materializa. E ainda por cima veio a pandemia, né? A pandemia veio para realmente colocar, né, um estrago ainda maior. Então, é uma depressão profunda que o Brasil já estava enfrentando e que veio com a pandemia se agravar mais ainda, né? Quando a gente olha a indústria de veículos, né, como um todo, a gente vê que o setor de automóveis e leves tem sofrido muito, né, principalmente depois da pandemia, a queda é absurda, né? A gente teve aí uma queda de quase 40% no primeiro semestre, né? Que já não vinha bem, né? Mas acabou por piorar ainda muito a situação. Quando a gente olha caminhões vinha sofrendo já ao longo dos anos, né? Com a crise, com baixa performance da economia, e a pandemia veio, né, dando um susto maior. No entanto, ele não sofreu tanto quanto o segmento de leves, né? Por quê? Porque
Primeiro porque o agronegócio, mesmo durante a pandemia, continuou forte, né? Isso combinado com um câmbio muito favorável para a exportação, o que aconteceu é que a queda, se a gente pegar os números de caminhões no primeiro semestre, ele caiu com relação ao ano passado, mas caiu metade do que caiu automóveis. Ele caiu aí. Hoje isso, né? Eu não vi ainda o Danfávia, mas deve ter abordado com certeza. Caiu o quê? Quase 20%, metade do que caiu automóveis. E então essa combinação da força do agronegócio, né, fortalecido pelo câmbio, quer dizer, favoreceu as exportações, né? O Brasil é um celeiro do mundo. O Brasil vai continuar por muito tempo ainda fornecendo alimento para o mundo, né? E aliado ao fato de que a pandemia também demandou uma maior agilidade, uma maior eficiência nas entregas urbanas, né? Porque o e-commerce se fortaleceu muito, então a logística, né, demandou muito trabalho de logística. Então os caminhões leves na outra ponta também acabou se beneficiando disso, as vendas de caminhões leves. Então o setor de caminhões, embora não tenha crescido e está longe de crescer, ele sofreu menos do que o de automóveis nesse primeiro semestre. Não quer dizer que seja uma condição boa, tem muito ainda para melhorar. Agora, a recuperação, se a gente olhar para frente, acho que dentro ainda da sua pergunta, a recuperação, na minha opinião, vai ser lenta, né? Até a gente voltar a ter os volumes, né? Os volumes do passado aí, acho que vamos demorar um pouquinho, porque essa crise, Roberto e Gustavo, não é uma crise como a gente estava acostumado a enfrentar. Eu com minha história longa dentro da indústria, eu já passei por várias crises, né? A gente já enfrentou várias, né? Crises políticas, crises econômicas, crise política que leva à crise econômica que leva à crise política, enfim, dos mais variados. Agora, em todas essas crises anteriores, a gente conseguia configurar cenários e dentro desses cenários você definia plano de ação. Nessa crise é difícil fazer isso, porque é uma crise diferente, é uma crise que a gente não conhece ainda a extensão dela e nem a duração, quer dizer, nem o tamanho, nem a duração. E tem um detalhe importante nisso, que é o seguinte, a gente saiu de uma crise de 3 anos muito grave de mercado, quando estava entabulando, quando estava começando a retomada, vem a pandemia. Exatamente. E chegou a recuperar o anterior e... É verdade. E pegou tudo na contramão, né? Todo mundo no pé de apoio, né? Naquela estava tentando respirar, tentando melhorar, e aí pega isso daí. Então, acho que olhando para frente, eu acho que a indústria caminhões vai se recuperar lentamente, assim como tudo vai acontecer muito lentamente, até que a gente tenha a bendita vacina, porque a gente está vendo, é uma crise que a gente está aprendendo todos os dias, né? Todos os dias, e não somos só nós, até os médicos e os cientistas estão apanhando para caramba, porque a cada dia a gente tem certeza que a gente não sabe nada, né? A cada dia vem uma novidade que a gente não imaginava. E quando a gente vê, né, os governos estaduais, municipais, tentando relaxar até para dar um fôlego para a economia, a pandemia vem, a infecção aumenta e vai trazer consequências gravíssimas e negativas. Não tenha dúvida. Eu sou sempre um otimista, você me conhece, sabe que eu sou um cara otimista, mas a gente tem que ser, nesse momento, muito pé no chão, muito realista com relação às expectativas, né? Então, eu acredito que a gente vai encontrar uma vacina. Acho que hoje a tecnologia está ajudando muito nisso, né? E acredito que, mas o tempo para que a gente tenha isso também, a gente sabe que não vai acontecer esse ano, né? Talvez aconteça o ano que vem. Então todo mundo falando metade do ano que vem,
Tomara que isso aconteça. Não é só uma questão de encontrar vacina, né, e imunizar toda a população. A gente está enfrentando um problema também de falta de previsibilidade e falta de credibilidade no mercado, no governo. A gente não consegue. A gente conversa com executivos e todo mundo, assim, mesmo quando quer mostrar otimismo, ninguém consegue fazer previsões independente da pandemia, porque o governo, cada dia, você tem uma situação completamente diferente, um constrangimento para gerir, para desviar, atrapalhando a balança comercial com tweet contra a China, por exemplo, sabe, com bobagens que não deveria se perder tempo. Eu ia tocar nesse assunto, já que você tocou, vamos falar agora. Quer dizer, eu estava falando só da pandemia, que afeta não só o Brasil, mas o mundo, né? Essa imprevisibilidade não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Por conta de que você não sabe quando vai haver uma vacina, quando a gente vai se ver livre disso, tudo isso. E isso afeta diretamente a economia. Por outro lado, a gente tem um governo bastante conturbado, né? A gente tem uma situação bastante, vamos dizer, causa uma insegurança muito grande, porque razões óbvias aí, a gente sabe, eu não estou aqui para falar de política, não sou político, mas o que a gente sente é que não existe coerência, né? Existe uma disputa política muito grande por poder, né? E que isso acaba afetando muito a economia diretamente, a confiança e a segurança dos empresários para investir, né? Então, é uma conjuntura ainda mais grave, né? Se a gente juntar essas duas coisas. A crise que vem da insegurança por conta da imprevisibilidade da cura, né, da pandemia, e, por outro lado, a imprevisibilidade do que o governo vai fazer. Embora a gente tenha que reconhecer, desculpa só complementar, que muita coisa boa o governo tem feito dentro das possibilidades e que a grande mídia eu não estou defendendo ninguém aqui, eu só estou dizendo que existem coisas que o governo tem feito que não tem se dado visibilidade, mesmo porque a maior visibilidade hoje que se dá, o que vende, o que se fala, muita quantidade de mortes, ocupação de leitos, é a notícia de todo dia, de toda hora. Mas, por mais que o governo faça, que o Ministério da Economia, de Infraestrutura, tenha feito de positivo, né, a confusão causada pelo posicionamento dos políticos, né, acaba colocando isso também em segundo plano. Você vê que a gente estava tranquilo, aí de graça vem um problema com os nossos amigos da Arábia Saudita, que são grandes consumidores da carne brasileira, do frango brasileiro, né? Quando o ilustre presidente fala em mudar a embaixada brasileira em Israel. Isso. Meu, aqueles amigos que você conhece ali daquela região, na beira da Castelo, um pouquinho mais para lá, que trabalham com isso e compram caminhão para Dedéu? Sim. Esses caras estavam arrepiados, assim, sabe? Estavam andando assim com o cabelo em pé, sem vento. É verdade. E já estavam tendo retorno, ameaças de retaliação. Ou seja, então, gratuita, criada sem a menor necessidade. Verdade. Enfim, você tem essas coisas. Mas eu acho que, só complementando em termos de futuro, embora a gente tenha aí uma recuperação lenta, vai acontecer lentamente, eu acho que está acontecendo também um amadurecimento muito mais rápido e um engajamento. O lado positivo dessa pandemia também existe, né? Existe um engajamento muito grande do empresariado em relação à necessidade de contribuir com a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa positiva que está acontecendo, né? A gente vê, não de todos, mas muita gente engajada no sentido de ajudar. Eu tenho um trabalho voluntário que vocês conhecem também, eu dirijo um hospital que cuida de
crianças, jovens com paralisia cerebral, e eu tenho visto muito, eu tenho experimentado, não só visto, experimentado muitos movimentos e muitos empresários e pessoas também interessadas em ajudar. E graças a isso, o hospital tem conseguido sobreviver mesmo diante dessa pandemia. Então, acho que tem algumas coisas boas acontecendo, mas o estrago é grande na economia, e então a gente vai ter uma recuperação lenta, mas, por outro lado, a gente vê muitos setores ainda andando, né? Setores de saúde, setor de alimentos, enfim, e-commerce, né? Forte, tentando se equilibrar aí. Eu acho que a gente tem que procurar também os caminhos melhores para cada tipo de negócio, que eu tenho falado com as empresas que eu tenho trabalhado, também com os empresários e executivos que eu tenho feito meus trabalhos de mentoria também. A última crise, ali no início, até quando a Dilma caiu, né, que teve uma recessão forte da economia, para as montadoras, de forma geral, foi uma oportunidade grande de robotizar a indústria. Muitos funcionários, muitos colaboradores foram mandados embora, né? E tanto é que veio a indústria 2.0, né? Muitas máquinas passaram a ocupar o espaço desses trabalhadores. Você acha que essa crise, de repente, pode ser uma oportunidade para as montadoras continuar esse movimento de robotizar e substituir a mão de obra humana por robôs? Olha, eu acho que é meio antagônico isso, de qualquer maneira, porque a gente vive um desemprego muito alto, né? Mas, de qualquer maneira, isso é uma evolução natural, né? Acho que a tecnologia cada vez mais veio para contribuir com a indústria, né? E muitos empregos vão sumir, muitas profissões também vão sumir, vão surgir novas profissões. Eu acho que o momento adiantou, né? A pandemia acabou adiantando muitos processos de desenvolvimento na área de tecnologia, coisas que eram para acontecer daqui 5, 10 anos estão acontecendo agora, né? Por necessidade, né? Como diz a velha frase, o sapo pula não é por boniteza, é por necessidade, né? Então, acho que isso vai continuar acontecendo e em detrimento do próprio emprego, que já é uma dificuldade que a gente enfrenta, mas não tem retrocesso isso. Não, isso aí já desde a Revolução Industrial, né? Exatamente. Mas, certo? Até isso aí é meio natural nas coisas, assim. É que não se consegue achar uma solução ou uma colocação para tanta gente que acaba deslocada pela tecnologia. Exatamente. E como eu falei, a gente sabe que muitas profissões vão sumir, né? Ao longo do tempo já estão, né, mudando o perfil e como se faz as coisas, então isso vai mudar bastante ainda. Até o jornalista especializado está em vias de extinção, pô. Isso não. Isso aí é uma coisa mas que infelizmente estamos. Muitos colegas estão quebrando. Mas aí até me dá um gancho para uma outra pergunta, falar a gente vê invariavelmente nas coletivas de imprensa, pronunciamento das empresas, todo mundo exaltar o compromisso com o Brasil, né? Todo mundo gosta de falar que tem compromisso com o Brasil e tem responsabilidade social. Mas, afinal, o que é compromisso com o Brasil? Porque a gente vê colaboradores perdendo emprego, a gente vê parceiros, né, deixando de ser procurados, sendo substituídos e muitas vezes quebrando. No caso da própria imprensa, né, a gente está perdendo muito espaço para anúncio de Google, de Facebook, esse tipo de coisa. Afinal, o que é compromisso com o Brasil? Porque, por exemplo, nessa questão de desemprego, né, que você demite os operários e robotiza, mas não se oportuniza cursos para eles desenvolverem aptidões em outras áreas, em outras profissões. Eu gostaria de entender isso. Eu acho que para entender isso... É complexo. É complexo, precisa entender o Brasil, que é também difícil de entender, né? Eu acho que a crise prejudicou muita coisa dentro do Brasil,
né? A gente tem hoje uma carência muito grande de competência, né? De competência em várias áreas, em várias profissões. O Brasil deixou a educação de lado durante muitos anos, né? Então isso acabou impactando, né, na carência de profissionais treinados, profissionais capacitados. Eu acho que isso é um reflexo da própria crise, é um reflexo do que nós mesmos fizemos com esse país ao longo desses últimos anos, né? Então, as consequências estão aí. Agora, quando você me pergunta o que como é que você usou a palavra? Compromisso com o Brasil. Compromisso com o Brasil, né? Em termos corporativos, né, que eu pergunto. Então, eu acho que o principal compromisso hoje que o empresário pode ter com a sua empresa, com o seu negócio, é manter os seus colaboradores, né? Manter o emprego de seus colaboradores, que é o desafio, é o maior desafio hoje. E sempre quando eu falo com os empresários, hoje eu digo o seguinte: se você puder manter seus colaboradores mesmo na crise, mantenha, né? Aqueles que você não conseguir manter, não os abandone, porque são esses colaboradores que vão ajudar a empresa a sair da crise amanhã. Ninguém faz nada sem as pessoas. São as pessoas que fazem os movimentos. Então não adianta agora, né, se os empresários não pensarem dessa maneira, vai ser muito difícil sair da crise amanhã. Eu tenho vários exemplos para dar sobre o comprometimento dos funcionários em relação à empresa, né? Todo mundo achava que esse tal do home office, né, o trabalho à distância, né, porque o empresário que pensava com a cabeça ainda antiga, daquela coisa que não, porque se eu não estou vendo, eu não posso avalizar, não posso comprovar. Isso é uma grande bobagem, né? Hoje eu vejo, por experiência própria, eu vejo os colaboradores muito mais envolvidos, engajados, comprometidos, mesmo trabalhando em casa, do que antes. Porque num consultor, você não dá expediente no escritório de ninguém. Você marca reuniões. Tá, exatamente. Mas eu sou consultor, né? Não sou colaborador direto, né? Então, mas hoje os empresários estão entendendo que o compromisso não vem da presença física, né? E depende muito da postura do próprio líder, do próprio empresário, em como ele vai conduzir a empresa, né? Então, a gente está vendo muito isso acontecer, né? Então, acho que hoje o grande desafio do empregado, do líder, né, das empresas, do empresário, é manter seus colaboradores, e aqueles que ele conseguir manter, né, ele motivar, continuar motivando esses colaboradores para que a empresa consiga passar por essa crise, chegar lá do outro lado com mais fortalecida, vamos dizer assim. Flavinho, é o seguinte, eu vou puxar a conversa um pouquinho mais para o lado de caminhão. Tá? A gente está vendo aí manifestações, resultados aí apontando o agronegócio como a coluna de sustentação da indústria. Sempre foi a coluna de sustentação da economia brasileira, né? Economia, certo? E agora, com essas alterações, por exemplo, a gente vinha um pouquinho atrás acompanhando também um crescimento muito grande da carga urbana, né? Por várias razões, né? E-commerce, etc., e estava crescendo, inclusive, a qualificação da oferta de produto para esse segmento. Agora parece que está dando o pessoal queria, estava preparado para entrar com transmissão automatizada em tudo quanto é linha de produto, mas isso aí vai ter agora uma pequena retração. Como é que você vê a distribuição da demanda em relação às categorias de caminhões que nós temos aí, de veículos de carga? Você tocou num ponto importante. Eu acho que a capacidade de investimento das empresas hoje é muito mais reduzida, né? Então, todos os
o planejamento de ações, de investimentos futuros em novos produtos, novas tecnologias, vai sofrer um atraso, né? Não tem como você fugir disso, né? Então, acho que vai demorar mais para essas novas tecnologias entrarem realmente em produção, porque com a recuperação mais lenta, isso também vai acontecer mais lentamente, né? É um reflexo da própria rentabilidade do negócio e da capacidade de investimento das empresas. Me diz uma coisa também, até não faz muito tempo atrás a gente via new players, né, newcomers tentando fazer prospecções aqui no Brasil, né, buscando novas oportunidades, se falava de chinês, se falava de hindu, se falava de União Russa e assim por diante, gente de todo canto. Agora, como é que você vê isso daí, a oportunidade para entrar, por exemplo, numa marca nova? Ou isso vai esperar um bom tempo antes de ter qualquer movimento nessa direção? Muito difícil o momento, né? Eu sempre... Bom, eu acompanhei isso durante muito tempo, né? Quando o mercado ainda tinha volumes, né, bacanas e tal, e um mercado muito promissor ainda para frente, porque o Brasil é um país de transporte rodoviário, né? E vai continuar sendo por muito tempo, em que pese todos os investimentos em ferrovias, que é um desenvolvimento muito lento, hidrovias também, é uma coisa que demora. E o Brasil, com a extensão territorial que tem e com o potencial que tem do próprio agronegócio, da própria economia como um todo, eu acho que, né, vai continuar sendo um dos principais mercados do mundo de caminhões. Agora, o problema é que com a crise que o Brasil já vinha experimentando, né, e agora com a pandemia, eu acho que o mercado se restringe ainda mais, né? Entrar no negócio de caminhões não é uma coisa simples, não é como você entrar com uma marca de um eletrodoméstico, né? Ou entrar com uma marca de qualquer coisa. É uma coisa que requer um profissionalismo, uma estrutura muito forte de pós-venda, né? E uma assistência técnica muito forte, e também a confiança do consumidor. Porque o cliente, o frotista, o caminhão é uma compra muito técnica, né? Não tem nada de irracional, pelo contrário, é estritamente racional. Então, a confiança do cliente, do frotista, do operador logístico, ela tem que começar pela confiança na marca, né? No compromisso, né, que o Gustavo estava falando, o compromisso com o Brasil, né, que as empresas têm, e o compromisso que elas têm com seus clientes. Então, é muito difícil hoje para uma marca nova ser... E a gente viu aí, né, nos últimos anos, marcas tentando entrar no Brasil, até entraram, mas estão sofrendo tanto, umas já entraram e já saíram, outras saíram e não sabem que saíram ainda, enfim. Então, a situação é realmente difícil, né? É difícil, e ninguém esperava que isso fosse acontecer. Que essa crise, essa pandemia, por exemplo, é uma coisa que pegou todo mundo de calça curta. Então, eu vejo um momento muito difícil para marcas novas que estão aí e para marcas que gostariam de entrar aqui, vão esperar mais um tempo ainda para pensar em estabelecer alguma operação, porque o mercado, do tamanho que ele está e com os players que tem aí, não tem espaço para ninguém no momento. No futuro, tenho certeza que teria, mas no momento eu acho muito difícil. Tá certo. E quem você acha que vai acabar dominando um pouco mais o mercado brasileiro? Vai continuar a força? Vai ter alguma operação nessa brincadeira? Podemos esperar alguma oferta, alguma estratégia para mudar esse equilíbrio de forças? Você teria algum comentário nessa linha? Olha, é difícil. A minha resposta anterior já diz o que eu diria para você, né? Não vai haver muito movimento nisso, né? Vai continuar as duas empresas alemãs liderando, porque tem uma linha completa, né? E você tem os suecos na outra ponta, os caminhões pesados. O que teria oportunidade na área de leves, né? Acho que dificilmente vai acontecer. Aí existe uma oportunidade, eu acho, né, de outras marcas
virem e tal. Mas só que com o problema da própria crise, eu acho que isso inibe esse tipo de iniciativa. E fora que não é uma coisa muito simples, essa equação dos veículos comerciais leves, né? No Brasil, por conta da estrutura de impostos, de custo, de escala, tem uma série de coisas que impedem também uma distribuição mais homogênea entre marcas, onde seria uma coisa mais normal de acontecer, né? Mas acho que ainda vai demorar um pouco para isso acontecer. A gente vinha observando um movimento recente, até de 2 anos para cá, de pequenas marcas de veículos comerciais elétricos surgindo, empresas novas, montadoras, marcas que nunca foram faladas antes, né? Alguns produtos chineses sendo importados, mas com uma marca nova, né? Como que você avalia esse movimento? É uma coisa natural? O mercado está precisando, está demandando por soluções elétricas para veículos comerciais leves, porque são produtos que não... O que tem aparecido aqui no Brasil não é para concorrer com o Sprinter, com o Daily, são produtos menores, que concorreria com uma Fiorino, por exemplo, só que com caçambinha aberta. Eu acho que sim, eu acho que a oportunidade existe. Se não fosse a pandemia, isso ia acontecer com mais velocidade, não tenho certeza disso. Agora, o grande desafio é o custo desse produto, né? O custo de aquisição, custo de manutenção, enfim, reposição. Isso é um desafio grande. Acho que a tendência é irreversível, né, pelo veículo elétrico na aplicação de distribuição urbana. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas acho que ainda o grande desafio é o custo versus escala, né? Que é o ovo e a galinha aí. Como é que a gente quebra esse ciclo e começa a realmente ser eficiente nesse sentido de oferecer esses produtos para que... porque como não é uma compra emocional, é uma compra racional, o custo de aquisição e de manutenção entra naquela planilha e vai dar o resultado lá embaixo, né? Então, enquanto esse resultado não mover para o azul, vai ser difícil as empresas se motivarem a comprar. Vão comprar um ou outro para experimentar e tudo, mas ainda a concorrência com o veículo tradicional a combustão, né? Eu acho que vai demorar um pouco para essa migração acontecer, até por conta de escala, né? Quando o mercado possibilitar que os investimentos sejam absorvidos com mais velocidade. Eu tenho mais uma perguntinha para você. Puxando, por exemplo, olha, poderia ser até 2 perguntinhas, né? Tem problema. Eu acho mais 10. Mas a minha próxima reunião é às 19 horas. Não tem problema, a gente já está acabando. Eu ia te perguntar da dificuldade de acesso ao crédito, tá? Para você falar alguma coisa sobre isso, porque não adianta o governo dizer que tem tantos milhões, bilhões, trocentos reais aí liberados, mas não chega na ponta, cai na mão do banco, o banco filtra e não libera crédito para ninguém, né? Como é que você avalia isso daí? Acha que dá para recuperar desse jeito? É mais uma dificuldade que a crise traz para nós, né? Embora os juros caindo, né, que seria um fator positivo no sentido do crédito, né, a oferta de crédito é restrita porque os bancos têm medo, né, têm medo de emprestar, então a seletividade é muito forte, né, porque o banco tem medo de emprestar e não receber, nível de inadimplência, aquela coisa toda, né? Mas eu acho, a gente falou muito no passado sobre renovação de frota, programas de renovação de frota, né? Isso é uma coisa que eu vejo sempre com bons olhos, né? Com bons olhos, sempre com bons olhos. Porque o aumento da demanda, o aumento do nível de vendas, ele vem da ampliação de mercado e da renovação da frota, né? Ou você aumenta... ainda para recuperar um pouco da demanda nesse Como momento. É que é? Desculpa. Não... Se viesse um programa de renovação de frota agora, era uma boa alternativa para retomar um pouco da demanda. Eu concordo com você, eu concordo plenamente com você, ainda mais favorecido
pelas taxas de juros, né, que são extremamente favoráveis. Agora, é uma dúvida, né, que a gente tem, o quanto isso vai impactar realmente em novas vendas, né? Não tenho dúvida que vai ajudar, não tenho dúvida que vai ajudar, mas precisa ver o interesse dos bancos em fazer isso, que eles são os grandes agentes, né, desse processo de fornecer os fundos, né, para que isso seja feito. Eu acho que todo esforço é válido, acho que renovação de frota, né, e outros programas que as montadoras mesmo estão se disponibilizando a fazer. Eu acho que cada vez mais as montadoras e os concessionários estão perto dos clientes, entendendo as necessidades, como que os dois lados, né, podem resolver esse momento, podem melhorar né, a produtividade dessa relação, né? Como é que pode ser um ganha-ganha de quem vende, de quem compra, como atender melhor, como resolver essa questão aí e como passar por essa crise de maneira menos dolorosa. Tá, e aí eu entro na minha última questão, certo? Então, no final dessa sua resposta, tá? Você ficou satisfeito com o destino dado à Ford, que você deu tanto empenho para montar o perfil da rede? Não fiquei. Bom, eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, Roberto, porque o carinho que eu tenho pela Ford e pelo setor, pela área de caminhões da Ford é muito grande. Né, eu fico até emocionado de falar porque eu tive uma fase muito boa da minha vida, né? Minha vida profissional foi dedicada a caminhões e isso para mim tem um valor inestimável. As pessoas com quem eu trabalhei, o time que a gente fez naquela época. Então, para mim, isso tem um valor muito grande e por isso que eu tive uma tristeza muito grande quando a Ford decidiu fechar as operações, por mais que a gente tente entender as razões, né? Eu não vou me atrever a falar sobre isso, mas assim, eu fiquei muito triste com a decisão da Ford e também com o desenrolar da condução desse processo, que para mim foi um desastre. Somos dois. A gente queria agradecer, então, a entrevista. As portas da MTED estão sempre abertas. E se você quiser deixar alguma mensagem agora, alguma análise, alguma questão que de repente a gente não abordou, mas que seja extremamente pertinente para esse momento. Bom, eu queria primeiro agradecer a você, Gustavo, ao Roberto, que são pessoas que eu tenho muito respeito e admiração pelo profissional que vocês são e também pelas pessoas que vocês são. Então, eu tenho uma amizade muito longa, muito mais com o Roberto pela idade que nós dois temos, mas também você, né, o contato que a gente teve desde a época que eu estava lá e você começando, eu vi você começando nessa história aí. Então, meu respeito é muito grande e eu queria agradecer por essa oportunidade de falar com vocês, né, um pouquinho sobre esses assuntos que são de relevância enorme, né, no momento que nós vivemos, e espero ter contribuído para alguma coisa, porque esse é o meu papel hoje, né, é a minha contribuição. Eu procuro dar minha contribuição para as empresas que eu trabalho, para as pessoas com quem eu me relaciono. Então, me coloco à disposição de vocês sempre, né, para o que vocês precisarem, vou estar sempre à disposição, desde que eu tenha alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para contribuir. E eu queria deixar... Oi, desculpa. Não, eu queria deixar uma mensagem aí para todos. Primeiro, muita gente que está nos assistindo aí, mandar meu abraço, meus sentimentos de saudade, muita saudade de muita gente que eu convivi e que a gente não vê mais por várias razões,
mas principalmente por conta do isolamento social. Mandar meu abraço, meus votos de que a gente consiga passar por essa fase menos machucado possível, que todos se protejam, todos mantenham-se protegidos, que Deus proteja a todos nós, que a gente consiga sair, como eu falei, menos machucado possível. Minhas orações aí pelas famílias que têm perdido seus entes queridos, e as minhas orações para que tudo acabe, como eu falei, com o menos sofrimento possível e num espaço de tempo menor possível. Então, meus votos aí, meu abraço fraternal para todo mundo. Te agradeço muito, cara, muito. Eu gostaria de estar com você, principalmente como a gente fez isso N vezes. Verdade. Um outro futuro aí faz isso. Meu grande abraço, e tenho certeza que nós vamos nos abraçar em breve, tomar aquele café, aquele papo gostoso, né? E com certeza vamos ser positivos, otimistas, embora a gente tenha muitos problemas para resolver, eu acho que nós somos capazes de encaminhar soluções interessantes aí para tudo que a gente, para os desafios que a gente tem pela frente. Então... Nas regiões do mundo onde a Meritor atende, a gente está vendo uma queda de em torno de 40% a 50%. No Brasil, a gente retornou de férias, temos os clientes avançando um pouquinho a produção, ainda no nível muito baixo. Quando a gente fala um nível baixo, a gente está falando de 40% a 50% do volume que nós tínhamos em março. A gente vinha vendendo em torno de 9 a 10 mil caminhões por mês. Já no mês de abril, a gente foi para 4 mil, que não é tão ruim assim, considerando que o mercado inteiro parou. Hoje ninguém está arriscando muito de falar de bons volumes ou maus volumes a partir de agosto, setembro. O lado positivo é que alguns segmentos continuam bons, né? Segmento de bebida, segmento alimentício, asfalto e o próprio negócio agrícola que continua muito forte, batendo recorde.